Olá! Caso de hoje, tratamento de síndrome de quebra-nozes e embolização de veia gonadal em paciente com veia renal anular, algo que é nem um pouco habitual. Gostaria de agradecer inicialmente o apoio educacional do Cedraflon da Servier. Vamos ao nosso caso. Então, uma paciente de 42 anos foi admitida no pronto-socorro por quadro de dor em flanco e pelve e hematúria. Apresentava dor pélvica e dispareunia de longa data, com inúmeras idas ao ginecologista, mas nenhum diagnóstico preciso. Fez uma tomografia contrastada de abdômen pélvico que demonstrou a presença de veia renal esquerda circunaórtica, uma veia renal anterior e uma posterior, com a presença de síndrome de quebra-nozes nas duas, e dilatação da veia gonadal exuberante à esquerda e presença de variz pélvica. Então, se a gente olhar a imagem aqui em cima, a gente vê a veia renal esquerda anterior sendo comprimida pela mesentérica superior e a aorta. Já nessa aqui de baixo, a gente vê a aorta comprimindo a veia renal posterior contra a coluna. O que nós fizemos? Então, pelo acesso na veia basílica, fizemos uma angiografia. Na tomografia, a gente já sabia que a veia renal anterior era de cima e a posterior era de baixo. De qualquer maneira, na última imagem lá, vocês conseguem ver que o catéter está na anterior, está passando para frente da aorta. E na imagem do meio, a gente vê o refluxo gonadal importante, indo em direção à pelve. Então, nós optamos por uma conduta não usual. Entre o quebra-nozes posterior e o anterior, tratamos o anterior. Veja, é muito mais fácil você empurrar a artéria mesentérica superior do que você empurrar a aorta. Então, colocamos um stent V-novo 12x40, porque não era uma veia renal de um tamanho normal, normalmente a gente põe 14, exatamente esse tipo de compressão, e nós embolizamos a veia gonadal até lá a região da pelve. O paciente, no seu acompanhamento, fez Doppler com 3 meses e 1 ano, fez angiotomografia, está aqui a imagem, então o quebra-nozes anterior está bem tratado, a artéria mesentérica bem empurrada, e eu mantive a paciente com S-clopidogrel aí por 3 meses, depois só S, e Daflon 1000. Os materiais, introdutor 6 frente, introdutor 10 frente por causa do stent, fio guia 0,35, amplets, catéter MP. Esse amplets é muito importante, eu já falei isso no outro vídeo, a gente deixa ele com uma ponta flop enrolada perto do parênquima renal para dar suporte para você descer com o stent vindo de cima. Seringa insufladora, balões de angioplastia, o stent V-novo, molas de liberação controlada, microcatéter compatível com as molas, microguia e o sistema de destacamento das molas. Então, só para a gente lembrar, a síndrome de quebra-nozes habitual é o tipo A. É isso, a veia renal esquerda está comprimida entre a artéria mesentérica superior e a aorta. Já existe a tipo B, em que a veia renal esquerda está posterior à aorta. E aí essa paciente tinha as duas coisas. Então, esse é o acesso que a gente faz pela basílica, desce na cava, entra na renal esquerda, e daí entra na artéria gonadal esquerda para embolizar ela até a pelve. Então, quando a gente vem por cima, o que a gente acha o melhor catéter é o multipurpose, que você encosta as costas na cava e entra com a sua parte da frente na veia. E quando a gente vem por baixo, a gente prefere o catéter cobra, porque ele tem uma dupla curvatura para você conseguir entrar tanto na renal esquerda e gonadal esquerda, quanto na gonadal direita. Aqui mostrando um estudo de 2007, que a incidência dessa variação anatômica que a gente encontrou de 1,5% a 3,4% das necrópsias, e que, historicamente, esses pacientes tinham uma alta incidência de sintomatologia álgica, de hematura, proteinúria ortostática e hipertensão. Então, mostra que realmente existe uma associação com essa variação anatômica com sintomatologia. Quebra-nozes posterior, tratá-lo de técnica endovascular ainda é muito inicial, não dá para a gente afirmar. A gente achou alguns casos isolados relatando de sucesso ao colocar um stent, como por exemplo o V-novo. Mas frente à força da aorta contra a coluna, então atualmente é uma conduta de exceção. E aqui é a nossa publicação de tratamento do paciente com veia renal anular. A gente já tem 2 casos, e aí a minha sugestão é, se tiver a compressão tanto da anterior quanto da posterior, melhor tratar a anterior. Veja, na verdade, pôr stent na veia renal é uma conduta de exceção, tem que ser muito bem pensado, porque se tiver complicação isso pode ser sério. Então a gente tem que ver muito se a sintomatologia do paciente justifica o implante desse stent. Esse foi um bom exemplo, porque a paciente evoluiu super bem. Muito obrigado.